Bom dia, queridos. Shalom, graça e paz. Glória a Deus. Esse é mais um dia de bênçãos, um dia de vitórias, onde estamos firmes nesse processo de buscar o milagre do Senhor. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Mary. Bom dia, cada um. Maria, Solange, bom dia. Deus abençoe. Lilian Mota, bom dia. Graça e paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos de vocês ontem participaram do culto à noite? Que momento tremendo, que tempo de adoração, que tempo de ministração, de intercessão maravilhoso, que revelação da palavra. O Senhor realmente nos transformando pelo poder da fé. Amém? Glória a Deus. A transformação pelo poder da fé. As nossas intercessões estão firmes e nós cremos que vamos romper do outro lado muito melhores do que entramos. Pastora Flávia, bem-vinda, bom dia. E realmente foi tremendo o mover de Deus ontem naquele culto à noite, foi maravilhoso, maravilhoso. E nós repetimos a palavra de ontem pela manhã, porque eu inadvertidamente, ao invés de, depois que eu salvei, compartilhar no IGTV, eu acabei apagando. Pastora Fernanda Venâncio, bom dia, Deus abençoe. E então nós repetimos a palavra de manhã, no culto da noite, só que está no Facebook e não no Instagram, sobre o poder restaurador da fé que faz de nós pessoas que superam, superar as adversidades. E hoje nós, dentro desta série do poder transformador da fé, esse poder que nos transforma, hoje nós queremos falar sobre a capacidade de reconstrução, de reconstruir. Talvez esse seja um dos maiores desafios na vida de homens e mulheres de Deus. Crer que as antigas ruínas podem ser reconstruídas, que aquilo que se perdeu pode ser refeito. Crer que áreas da sua vida que foram destruídas, que foram derrubadas, que foram assoladas, podem voltar à vida. E o poder transformador da fé vai fazer de você um reparador de ruína, um reconstrutor de veredas, um homem e uma mulher que crê nos milagres que Deus faz, que Deus opera através das nossas vidas. Então, Deus age através de nós. Deus age através da sua vida e não existe nada na sua vida que não pode ser reconstruído pelo poder da fé. Guarde isso. Não há nada na sua vida que não possa ser reconstruído pelo poder da fé. Bom dia, Leusa. Bom dia, Newton. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Amanda. Amém? Então nós precisamos entender isso. Porque o poder da fé transforma a nossa vida. Faz de nós pessoas ordinárias em extraordinárias. Esse é o grande poder. A fé, ela é espiritual. A fé, ela não é emocional. A fé, ela não é natural, ela é espiritual. E quando ela invade a minha alma, ela me faz romper os meus limites. Então, a fé, essa certeza, essa convicção que toma a sua vida, que toma as nossas vidas, ela nasce no espírito e ela precisa se expandir para a minha alma, ela precisa se expandir para o meu ser, para a minha pessoa, para aquilo que eu sou. O homem é uma alma vivente, o homem é uma pessoa. Então, quando essa fé, ela toma os seus sentimentos, ela toma a sua vida, a sua pessoa, você começa a viver a plenitude de Deus em você. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo agora vive em mim, não eu estou apenas vivendo em Cristo,
Porque quando eu estou em Cristo, eu sou uma nova criação. Quando Cristo vive em mim, eu sou a plenitude dele. Então é ele agindo através da minha vida, é ele fazendo através da minha vida, e não há limites, não há limites. A fé, o poder transformador da fé, tem essa capacidade de transformar a sua vida. Luciene, bom dia Ana Rosa, Marcelo, Rogério, bom dia, filhos. Deus abençoe cada um de vocês. Então, é tremendo essa série que nós estamos mergulhados, o poder transformador da fé. Por quê? Porque essa fé, ela nos tira do ordinário e nos leva ao extraordinário. Então, hoje, nós queremos tomar o modelo de mais um homem de Deus, uma das figuras dos heróis da fé, de como Deus transforma um homem num cativeiro, num grande restaurador. E nós estamos falando de Neemias. Neemias é exatamente aquele homem que em determinado momento ele descobre que a tristeza é fraqueza e que a alegria é força. E ele diz, a alegria do Senhor é a nossa força, porque ele entende aquilo que o apóstolo Paulo estava falando sobre o segredo de viver contente, que não tem nada a ver com aquilo que está fora, mas aquilo que está dentro. Porque a alegria é algo que se produz de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque a alegria que se produz de fora para dentro, esta alegria, ela é passageira, ela é extremamente vulnerável, porque ela está sujeita ao que está acontecendo externamente. Mas esta alegria que se produz de dentro para fora é um segredo para transformar as ruínas que estão fora de nós. Por isso que um restaurador, uma restauradora, não pode encontrar isso fora sem primeiro encontrar isso dentro de si. Então, você precisa crer que não existe áreas da sua vida que não podem ser reconstruídas, que não podem ser restauradas através daquilo que Deus faz na sua vida e pela sua vida. Porque esse é o objetivo, que você seja um restaurador de ruínas, um reparador de veredas, um reconstrutor de situações que foram destruídas pelo tempo, destruídas pelo pecado, pela ação do inimigo. E nessa manhã, eu quero que você entenda isso. Não há nada, absolutamente nada, que pelo poder transformador da fé não possa ser restaurado através da sua própria vida. Qualquer área. Em Hebreus capítulo 13, no versículo 20 diz, ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno, que sangue do pacto eterno? De Jesus, tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes, em toda boa obra para fazerdes. Olha os verbos, vos aperfeiçoe, que nessa manhã você possa dizer para o Senhor, eu quero ser aperfeiçoado, porque se eu preciso ser aperfeiçoado, é que o perfeito ainda não está em mim. E quando esse perfeito que está em Cristo se manifestar em mim, algo novo vai brotar. E eu quero lhe dar essa palavra nesse começo. Algo novo vai brotar em sua vida e através da sua vida. Então, olha só, o Deus da paz, ou o Deus de paz, Shalom, que pelo sangue do pacto eterno, tornou a trazer Jesus dentre os mortos. Olha que restauração, o corpo de Jesus que morreu foi ressuscitado. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus levantou o tabernáculo caído de novo. Deus levantou aquilo que foi demolido de novo. Se ele consegue fazer isso na eternidade, se ele consegue fazer isso, olha o que ele está dizendo. O grande pastor, dentre os mortos, o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, o pastor que não nos falta. O Senhor é o meu pastor, Jesus, Yeshua, é o meu Jeová Roí, e não me faltará o Senhor. Agora olha o que ele está dizendo para você, e eu começo já nessa manhã, trazendo essa palavra para você. Ele vos aperfeiçoe em toda boa obra. Diga comigo, aperfeiçoar.
aperfeiçoar. O perfeito se manifeste na minha vida. O perfeito se manifeste na minha vida em toda boa obra, em toda atitude, em toda ação, para fazer a sua vontade. Para fazer a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Romanos 12, 2 diz que ela é boa, perfeita e agradável. E quando nós renovamos nosso meio de pensar, nós conseguimos entender essa vontade para as nossas vidas. Olha só, operando em nós o que perante ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo o sempre. Aleluia, amém, glória a Deus. Então, é esse aperfeiçoar que transforma a minha vida, porque toda a restauração externa precisa começar dentro de mim, o aperfeiçoamento. Quantos aqui querem ser aperfeiçoados? Quantos aqui querem buscar o perfeito de Deus? Quantos aqui creem que Deus está fazendo na sua vida uma grande obra que não pode parar? A Bíblia diz que em determinado momento, quando Neemias estava ali aplicado na restauração da cidade, os inimigos tentaram distraí-los e ele disse: eu estou envolvido numa grande obra e eu não posso parar. Há uma obra tremenda que Deus começou na minha vida e eu não posso mudar o foco, porque aquele que aperfeiçoa, me aperfeiçoou. Aquele que aperfeiçoa está me aperfeiçoando para que se cumpra na minha vida essa transformação e eu seja um restaurador de antigas ruínas. Amém? Então, talvez seja uma das coisas mais desafiadoras, olhar para as nossas ruínas, entendendo que elas podem ser refeitas. Talvez esta seja um dos maiores desafios, que não dá para fazer isso sem o olhar da fé. Por quê? Antigas ruínas nos decepcionam. Antigas ruínas mostram nossos limites. Antigas ruínas mostram nossas incapacidades. Antigas ruínas mostram nossos pecados. Antigas ruínas mostram o quanto nós somos incapazes de guardar o que Deus nos dá, de proteger o que Deus nos dá. Antigas ruínas nos decepcionam. Antigas ruínas nos desanimam. Antigas ruínas nos mostram que coisas foram embora, que nós perdemos. É como se olhar para aquilo que não tem mais jeito. Porém, quando o perfeito de Deus se manifesta em nós, o mesmo Deus que levantou o corpo de Jesus dos mortos, o tabernáculo que estava caído foi reconstruído. Ele trabalha na sua e na minha vida para levantar-nos perfeitos, para que sejamos aperfeiçoados para toda boa obra. Olha que coisa tremenda. E aí, nós passamos a ter uma nova missão, sermos restauradores. Então, Neemias, ele foi levado para o cativeiro em Babilônia. Então, ele faz parte agora de uma leva que foi para o cativeiro. Mudou tudo lá em Babilônia. Agora o reino persa está naquele lugar. E Neemias era um copeiro do rei. O irmão dele, Anani, vem de Jerusalém e traz para ele uma informação. A cidade está sem muro. A cidade está realmente sem proteção. E ele descreve, porque naqueles dias, uma cidade sem muro não era uma cidade. Todo mundo entrava e saía dela. Qualquer inimigo entrava naquela cidade. E Neemias, quando ouviu tudo aquilo, ele não ficou indiferente. Então, o primeiro passo que mostra que algo na sua vida vai andar na direção de restauração é não ficar diferente quando toma contato com as situações de ruínas. Veja, Neemias sabia que a cidade tinha sido destruída, Neemias sabia de tudo, mas naquele momento, aquele relatório entra no coração dele porque ele está preparado. Naquele momento, aquele relatório entra no coração dele de forma diferente. Todos sabiam que Nabucodonosor tinha destruído e arrasado os muros de Jerusalém. Mas por que só agora?
Neemias, ele é tão impactado com esta notícia, porque agora esse homem está pronto para começar um projeto de Deus. Agora, Deus vai fazer algo através da vida desse homem. Sabe por que talvez hoje, nessa palavra, algumas coisas vão lhe impactar, coisas que você tinha falado, eu vou esquecer, eu vou largar a mão, e de repente quando o Senhor começar a trazer à tona, isso vai mexer com você, e eu quero profetizar hoje que Deus vai mexer com muita gente aqui, Deus vai mexer com muitos aperfeiçoados que estão sendo aperfeiçoados na fé, para olhar de novo para as antigas ruínas e crer que aquele trabalho empresarial pode voltar, que aquele casamento pode ser restaurado, que os relacionamentos profissionais podem ser restaurados, que situações que foram roubadas, que foram arrancadas, podem ser restaurados, que aquela situação que lhe contundiu, que lhe trouxe depressão, angústia, que você talvez esteja andando ultimamente dizendo, puxa vida, perdi força, perdi alegria, eu estou como uma pessoa vulnerável, todo mundo entra e sai na minha vida, não há proteção nenhuma na minha vida, eu estou extremamente exposta, fragilizado, e o Senhor diz, hoje eu começo um tempo de restauração na sua vida e através da sua vida, porque pelo poder transformador da fé, eu vou te levantar como um restaurador e uma restauradora. Alguém aqui crê nisso? Alguém aqui crê que o Senhor, Ele quer, Ele pode, Ele vai fazer? Por isso que Ele diz, eu estou aperfeiçoando você. Eu estou aperfeiçoando, lhe levantando como levantei meu filho. Eu estou levantando você de novo, para que você se torne um restaurador. Então, Neemias agora, ele toma esse susto, e a Bíblia diz que ele está servindo ao rei. Então, nenhum restaurador pode ter esperança de restauração sem estar na presença do rei. Aonde eu estava? Na presença do rei. Eu servia ao rei. Primeiro ponto que você precisa entender: todo nível de mudança na sua vida começa quando você está servindo ao rei. A quem você tem servido nesses dias? Por quê? Porque servir ao rei significa ter recursos do rei para aquilo que você precisa fazer. Eu vou repetir. Servir ao rei significa que você teria e tem recursos do rei para a obra que precisa ser feita. Então Neemias estava servindo ao rei. E quando ele entra na presença do rei, o rei diz, o que está acontecendo que você está triste? E Neemias diz, a minha cidade está sem muros, sem portas. Como poderia eu estar feliz? Porque agora eu tomei contato com a destruição. Agora eu tomei contato com essa ruína. E eu não posso mais ficar indiferente, ó rei. E o rei disse, então peça para mim o que você quer. Peça o que você quer, Neemias. Peça para mim o que você quer. Veja, o primeiro passo está aí. Aonde você está? A quem você está servindo? A quem você está servindo vai dizer muito do que você vai viver. Olha que coisa tremenda. Neemias, quando ele sentiu no espírito esse peso da restauração, ele estava na presença do rei. E você precisa entender que todo recurso que você precisa para restaurar aquilo que foi destruído na sua vida já está nas mãos do Rei dos Reis, Yeshua HaMashiach, o Senhor Todo-Poderoso. E é estando servindo a Ele que você terá possibilidades de ter recursos para voltar e recomeçar de novo aquilo que se perdeu. Quantos estão entendendo? Dê um glória a Deus, dê um aleluia aí, glória a Deus, porque, queridos, eu sinto uma unção poderosa aqui nessa manhã, porque Deus está girando chaves nas nossas vidas, e eu quero já liberar a primeira palavra, a palavra rema de hoje, porque para reconstruir pelo poder da fé, você precisa identificar as áreas quebradas da sua vida. Não ter medo de identificar. Neemias disse, eu fui, o rei me autorizou. E sabe o que ele fez? Ele passou uma noite andando sobre as ruínas. Ele foi vendo parte a parte. Ele falou, esse aqui é o muro, esse aqui é a porta das águas, essa é a porta do monturo, essa é a porta dos cavalos. Estava tudo destruído, mas aqui ele falou, aqui tinha uma porta, aqui tinha um muro, aqui tinha uma fortaleza, aqui tinha uma torre, aqui tinha isso, aqui tinha... E ele vai vendo coisas por coisas, sem medo, olhando dentro. Sabe, queridos, nós não teremos nenhuma restauração se as áreas quebradas não forem identificadas.
A verdade sobre o verdadeiro estado daquela cidade e dos moradores precisava vir à tona antes de implementar qualquer tipo de restauração. E eu quero que você guarde a palavra rema de hoje. Sem verdade a respeito das áreas que precisam ser restauradas, sem verdade a respeito das áreas que precisam ser restauradas em sua vida, não há restauração. Não há restauração. Só é possível reconstrução de alguma coisa cuja ruína foi devidamente identificada. Só é possível a reconstrução de alguma coisa cuja ruína foi devidamente identificado. Opa, aqui é o maior desafio, porque a maioria de nós foge das nossas ruínas. A maioria de nós faz de conta que não estamos vendo, porque nós temos medo de olhar na nossa vida pelo espelho da nossa alma. Se nós perguntarmos, o que há de errado comigo? Quando nós olhamos, quando nós somos desafiados a olhar para a nossa alma no espelho e perguntar o que há de errado, quando você for verdadeiro sobre essa pergunta, você vai perceber que há o começo de um grande milagre, porque não há nada que possa começar a ser reconstruído sem estar fundamentado na verdade. A verdade liberta, e a verdade não tem nada a ver com as mentiras que você acredita. A verdade não tem nada a ver com as mentiras que você passou a acreditar para se sentir bem. Nem tudo aquilo que você tem como crendice são as verdades da sua vida. Eu vou repetir, nem tudo aquilo que você crê acerca de você. Há pessoas que acham que a sua vida está assim por causa dos outros, por causa disso, por causa daquilo, e você passou a crer em algumas coisas, e isso lhe fez limitado, trouxe comportamentos limitadores na sua vida. Você hoje precisa rasgar o espelho da sua alma e olhar para dentro de você e perceber aonde estão minhas portas, aonde estão minhas torres? Aonde estão os meus muros? Você precisa olhar para dentro de si. Sabe, querido, não deixe, seja verdadeiro. Não deixe que verdades ocultem sua vida o impeçam de construí-la pelo poder da fé. Não deixe que as verdades escondidas no meio desses escombros, dessa verdade, dessa mentira que você chama de verdade, impeça você de ser um reconstrutor. Tem que ter essa fé transformadora que faz com que você possa reconstruir a sua vida por esse poder em todas as áreas que foram quebradas. Em todas elas. Nós temos que tomar contato com as nossas debilidades, contato com as nossas ruínas e saber que aquele que levantou Jesus, ele está aperfeiçoando você para se tornar um restaurador de vidas, um restaurador. E tudo começa dentro de mim, porque se começar dentro de mim, vai expandir para fora. Segundo, você precisa compartilhar tudo com Deus. Depois que você viu tudo isso, Neemias diz lá no capítulo 1, versículo 4, depois dessas coisas sentei-me, chorei e passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus. Olha só, lamentando, jejuando e orando a Deus. Qual foi a última vez que ao olhar para a sua vida, você, ao invés de sair para correr e se lamuriar com pessoas, e tentar arrumar gente para consolidar os seus sentimentos, para fazer de você um coitado e uma coitada, você chorou diante disso, você jejuou diante disso, você orou diante disso, como alguém que está decidido que a vida não vai mais ficar desse jeito, que a vida não vai ficar mais desse jeito. Lembre-se, Neemias, ele estava na presença do rei, agora ele recebe recursos do rei para fazer a obra que ele precisa. Mas quando ele chega lá e ele toma contato com a realidade é muito maior do que aquilo que ele imaginava. Ele tem recursos sim, mas ele tem desafio. Por quê? Os recursos não significam dizer que eu não tenho desafio. Os recursos que o Senhor te deu não significa dizer que o desafio não será grande. Por quê? Porque o pior de tudo é como começar.
é como começar. E nós só sabemos começar quando nós temos direção de Deus. Deus vai lhe dar as direções, Deus vai lhe dar as diretrizes para que você possa entender. Olha só uma coisa linda que Neemias descobriu. Eu não preciso sair cortando pedras novas, eu não preciso ir buscar. Tudo que eu preciso para reconstruir essa cidade já está aqui, só que está debaixo de cinza, está debaixo de escombros, está debaixo de tudo. Se Neemias fosse cortar pedras novas, trazer coisas novas de fora, Neemias não faria aquela obra em 52 dias. Ele fez em 52 dias por quê? Primeiro, porque ele estava na presença do rei, e por estar na presença do rei ele teve recursos para voltar. Porque ele também não teve medo de olhar cuidadosamente a sua ruína. Segundo, terceiro, porque ele buscou em Deus com choro, jejum e oração a direção de como fazer. Então isso é tremendo, porque eu creio que Deus vai mostrar para você, porque o diabo colocou na tua cabeça que as tuas ruínas não tem nada de bom, que não tem nada de bom. Tem muita gente querendo reconstruir olhando para fora. Enquanto você estiver olhando para fora, você nunca vai conseguir viver a reconstrução, porque tudo que Deus precisa para reconstruir a sua vida já está na sua vida. Guarde isso. Tudo que você precisa. Apóstolo, onde está? Coberto desse monte de pó, de poeira, desse monte de palavras negativas, desse monte de autocomiseração, desse monte de situações que ao longo do tempo você foi colocando cinza. E eu não estou lhe culpando, eu estou colocando para você a realidade. Essas cinzas, quem olha de fora diz, não tem nada aqui. Mas hoje eu quero que você abra os seus olhos, como Eliseu falou com o servo dele. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja que mais são os que estão por nós do que os que estão contra nós. Deus vai lhe fazer ver, no meio dessas cinzas, todas as pedras que você precisa para reconstruir. E daí você só vai trazer aquilo que você não tem. E o que ele trouxe? Madeira. Ele trouxe as coisas de fora que ele não tinha. Ele trouxe aquilo que não dava para ter lá. Mas o mais sólido de tudo já estava naquele lugar. Então, queridos, Deus vai derramar. Isso mesmo, Amanda. Tem ouro derretido no meio dessa cidade. Debaixo desses escombros tem muito ouro. E eu quero proclamar e profetizar na sua vida. Tem muita riqueza derretida, escondida debaixo desses escombros. E esses dias serão dias em que Deus vai levantar uma geração de restauradores. Posso ouvir um amém? Um restaurador, uma restauradora. Diga hoje para ele, Senhor, eu quero ser aperfeiçoado. Eu quero ser aperfeiçoado. E pelo poder transformador da fé, eu vou voltar para os meus escombros, porque eu estou na tua presença. Eu estou na tua presença. E agora eu sei que eu tenho recursos suficientes para ir e descobrir o que precisa ser refeito na minha vida. Terceiro que você precisa entender, o poder transformador da fé, que levanta um reconstrutor. Você não pode se isentar da sua parcela de culpa pelo que caiu. Porque muitos creem que a sua cidade caiu por causa dos outros. Essa é uma das coisas mais malignas que o diabo coloca no coração seu, que a sua cidade ruiu por culpa de alguém. Nenhuma cidade rui por culpa de alguém. Sempre a ruína começa por nós. Somos nós, as pessoas que vêm de fora apenas completam aquilo que nós fizemos, implodimos dentro. Sabe por que Jerusalém caiu? Porque caiu o templo, porque caiu a adoração, porque caiu o culto, porque o pecado entrou, porque lá dentro estava vivendo o pecado. Jeremias passou anos da vida dele profetizando, dizendo, arrependam-se, porque essa cidade vai cair. Arrependam-se. E você muitas vezes não percebe isso, que você foi o implodidor de todas as estruturas que fizeram com que seus muros caíssem, suas portas fossem queimadas, e você acreditou a vida inteira que o culpado de tudo é o outro, quando na verdade começa conosco. E aqui não se trata de viver na culpa, mas de ser verdadeiro. De ser verdadeiro, porque os comportamentos que vêm por esses pensamentos limitadores fazem com que você não acredite que pode haver uma restauração. Porque enquanto você achar que a cidade caiu pelos outros, você vai esperar que outro reconstrua o que caiu. Quando você entender que a cidade que caiu por causa de você e ela pode ser reconstruída por causa de você, então você se torna um restaurador. Olha só que coisa tremenda. Você vai parar com esse discursinho.
eu sou vítima, eu sou culpado, eu sou uma pessoa que está sempre sendo perseguida, eu sou perseguido, aonde eu vou. E eu não estou dizendo que não tem perseguição, mas perseguição não derruba a cidade. O que derruba a cidade é a estrutura dentro dela que se perdeu. Porque se o Senhor guarda a cidade, em vão, trabalha aqueles que os guardam. A palavra do Senhor diz que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Se o Senhor edificar a cidade, se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. Então veja, é Deus que guarda a nossa vida, é Ele que nos guarda, e o pecado tira Deus de cena. O pecado tirou Deus de cena de muitas áreas da sua vida. Pare e pense hoje. Quantas situações da sua vida foram perdidas, mas você desenvolveu um pensamento maligno que o diabo colocou no seu coração e fortalecido pelos seus amigos, pelo mundo, pela sua alma, de que você é uma vítima. E quem é vítima não pode restaurar nada, porque quem é vítima está sempre olhando para o outro. Você está sempre achando que a sua cidade vai ser reformada quando alguém fizer algo por você. E Deus está dizendo, ei, não é com outro que eu vou fazer, eu faço com quem é o responsável. Porque restaurador é você, restaurador é você. É você que precisa viver isso diferente. Você precisa restaurar algumas coisas, então comece a restaurar dentro. Comece a restaurar dentro. Por isso que na geração de Neemias e Esdras, tem primeiro a restauração do templo, para depois vir a restauração dos muros. Porque sem restaurar a essência, sem restaurar a adoração, como é que eu vou restaurar as proteções? Eu posso reconstruir, vai cair tudo de novo, porque quem mantém a minha vida é o Senhor. Lembre-se, toda restauração só é possível se você está servindo na presença do Rei. É da partir do Rei que vem os fundamentos para tudo isso. Então, assuma sua parcela de culpa. Então eu disse, olha só o que ele, no versículo 5, eu disse ao Deus dos céus, grande e temível, ele diz, eu confesso os pecados que nós cometemos. Eu começo com confissão de pecado. Quantos aqui querem restauração? Comece hoje com confissão de pecado. Confissão de pecado, sabe o que é? É olhar para minhas ruínas sobre o espelho da verdade e não da mentira. Comece a olhar para as suas ruínas. Sabe, queridos, quando você olhar sobre o espelho da verdade, a verdade liberta, porque a verdade é Jesus. A mentira tem prendido muita gente. E esse discurso que você tem vivido, tem lhe mantido cada vez mais para baixo, esperando coisas lá fora, porque ele é um discurso da mentira, é um discurso dos sofismas, do engano, de alguém que quer ser apenas apaziguado e não transformado. Se você é alguém que quer ser apenas ali mimado, você não vai ter restauração. Se você é alguém que quer pessoas que concordem com seus sentimentos, sua vida não vai ter restauração. Mas se você quer ser alguém que quer mudar de vida, que quer transformar de vida, comece a olhar para a sua vida sob a ótica da verdade, comece a confessar os seus pecados, comece a pedir perdão ao Senhor. Quantas vezes Deus lhe deu oportunidades e você derrubou, você fragilizou aquilo que mantinha a sua cidade, a sua vida íntegra. Então, não tem nada a ver com o inimigo que veio, tem a ver com as fragilidades que estavam internamente. Confesse, Neemias disse, eu estou confessando, e ele começa a obra. Quarto, você não pode desistir, mesmo que venham as oposições. Sanbalat, Gesem e Tobias são os inimigos que virão para lhe dizer, pode parar, porque isso não vai dar certo. O diabo sempre vai fazer. Quando você começar o processo de restauração, o diabo vai se mexer. Por quê? Porque enquanto você está destruído, ninguém está incomodado. Quando você começa uma obra de restauração, familiar vai se incomodar, amigos vão se incomodar, pessoas virão para você e dizem, esquece isso, para com isso, para que isso? Ou então alguém diz, não adianta. Sabe por quê? Você não muda, sua vida não muda mesmo. Sua vida, você vai começar, até uma raposinha vai bater nesses muros, vai cair, e você começa a sofrer esses impactos, mas um verdadeiro restaurador, ele começa por uma transformação. Lembra de Hebreus capítulo 13? O Senhor lhe renovando na verdade, o Senhor lhe aperfeiçoando. Receba hoje o aperfeiçoar de Cristo. O Deus que ressuscitou e levantou o tabernáculo de Cristo, Ele está aperfeiçoando você. Pare de dar crença ao que estão falando e creia no que Deus fala da sua vida, porque você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem, e o poder transformador da fé
está dizendo é com você, não é com outro, é com você. E não despreze os pequenos começos, não despreze, porque começar um processo de restauração, olhando para a destruição, não é algo fácil, mas quando você começar a celebrar cada pequeno começo, nada vai lhe impedir nesse processo. A Bíblia diz que eles vieram contra Neemias, eles chacotaram, Neemias diz, eu estou numa grande obra, e eu não posso parar. Não posso parar. Enfrente toda a oposição. Sabe por quê? Porque muitas vezes você parou. Porque quando você começou, recebeu crítica. Sabe por quê? Porque no fundo, você não tinha consciência que o restaurador é você e não Sanbalate, Gesem e Tobias. Eu vou repetir, o restaurador é você, não é Sanbalate, Gesem e Tobias. Quem se importa com as críticas ou elogios estão ainda esperando que a sua reconstrução venha de fora e não de dentro, e não do Senhor. Então deixa eu lhe dar uma palavra. Primeiro, o desejo de reconstrução começa naquele que levantou Jesus dentre os mortos, o nosso próprio Deus. Segundo, quando eu estou na presença dele, eu tenho recursos para poder fazer aquilo que eu preciso. Terceiro, é comigo que Deus está fazendo e não com aquilo que está lá fora. É comigo, não é com outro. Então pare de ficar falando, eu comecei, ninguém me elogia, ninguém me dá apoio, ninguém me ajuda. Você não vai ter apoio de ninguém, você não vai ter elogio de ninguém, você vai ter oposição, porque o diabo quer você destruído, o diabo quer você no chão, as pessoas querem você no chão, porque a inveja é alguém não conseguir dormir por ver alguém bem. Você sabe que tem muita gente que não suporta ver o seu bem, porque estão tomados por espíritos malignos, e não espere que eles vão lhe aplaudir, não espere que eles vão lhe dar apoio, não espere isso, porque o seu apoio está no Senhor, e Deus não chamou ninguém para isso, Deus chamou você. Deus chamou você. Talvez você seja uma ovelha negra na sua casa, onde todo mundo deposita todas as suas frustrações. Sempre numa casa tem alguém que a família coloca toda a sua frustração. É alguém para ser criticado. É alguém que todo problema da família é você. E saia dessa. Se as pessoas usam você como instrumentos para dizer que todo problema da família é você, quem vai assumir isso ou não é você. Deixa eles. Por isso que quando uma ovelha negra se levanta para se restaurar, a casa fica louca, porque a mesma casa que ora todo dia para você mudar, quando você começa a mudar, eles não suportam sua mudança. Eles não suportam sua mudança, porque quando você muda, desafia quem não muda. Quando você transforma, incomoda quem está lá fora e que passou a vida toda lhe acusando, que passou a vida toda reclamando de você, passou a vida toda. Talvez você seja a esposa que o marido reclama a vida inteira, o marido que a esposa reclama a vida inteira, que a família reclama a vida inteira. E deixa eu lhe dizer, Sanbalate, Gesem e Tobias não são os restauradores da sua vida. O restaurador da sua vida, primeiramente, é o Senhor. Segundo, é o Rei que lhe deu todas as coisas, Yeshua HaMashiach. E terceiro, você. Então, não se importe com críticas nem com elogios, porque você não precisa nesse processo nem de críticas nem de elogio. O que você precisa é disposição e fé para ser aperfeiçoado, transformado, para se transformar num restaurador. Chegou aqui os restauradores de antigas ruínas. E quinto, conte com o maior dos aliados. Quem é o maior dos aliados seu? O Senhor. O Senhor. Então ele diz, aqui no capítulo 2, nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que diz respeito a você, Sanbalate, Gesem e Tobias, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Em outras palavras, não envolva pessoas estranhas naquilo que Deus deu para você. Nessa obra, tem gente que vai chegar um momento falando, eu quero te ajudar, saia fora. Saia fora, por quê? Porque esses que querem se aliar vão lhe destruir de novo. Não comece essa obra com pecado, não comece essa obra com mentira. Tem muita gente querendo fazer reconstrução com mentira, aliado com pecado, aliado com mentira, aliado com engano, com infidelidade. Escute, todos os trâmites de Sanbalate, Gesem e Tobias para facilitar no seu trabalho de reconstrução são apenas para lhe fragilizar, para cair de novo. Escute, não aceite materiais fáceis, não aceite coisas fáceis. Você já tem quem são os seus aliados, é o Senhor, é Yeshua HaMashiach e você mesmo. E aí Deus vai envolver quem tem que envolver nesse processo. Em nome de Jesus, guarde isso, queridos.
Nós precisamos entender que os antigos relacionamentos virão, eu vou falar isso, os antigos relacionamentos que lhe criticavam, que ficaram de fora, quando perceberem que você está disposto a ir até o fim, eles virão de novo para se envolver naquilo que não é deles. E você precisa entender, isso não tem nada a ver com vocês. Isso não tem nada a ver com vocês. Sai fora. Sabe por quê? Porque eles vão trazer para você o antigo pecado, o antigo modo de viver. Eles vão trazer facilidades para você. Para quê? Para que você enche os seus olhos, mas não enche o coração. Em nome de Jesus, que você esteja firmado naquilo que Deus tem para você. Neemias acreditou em Deus e isso lhe deu força para superar os obstáculos. Creia em Deus, creia em Deus. Triste é o homem que confia nos seus próprios esforços, mas feliz é aquele que sabe que sem Deus nenhuma reconstrução de verdade acontece. E por último, para reconstruir por esse poder da fé, confie e descanse na soberania de Deus. No capítulo 6, versículo 15 diz, o muro ficou pronto no dia 25 do mês de Elu. A palavra Elu diz, eu sou do meu amado é meu. O mês 8, o mês de Bu, o mês que terminou o templo, o mês é o mês de finalizar muitas construções, em 52 dias. Quantos dias Jerusalém foi reconstruída? 52 dias. Olha o tempo de Deus, confie. Quanto tempo Jesus levou para ressuscitar? 3 dias. Quantos anos durou o cativeiro de Israel no Egito? 400 anos. Quanto tempo durou a travessia do deserto? 40 anos. Em quanto tempo o Senhor vai intervir para promover a reconstrução sua? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Deus tem um tempo determinado para você. Se é 3 dias, 40 anos, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Fique firme no propósito. Porque quem está no propósito já começa a viver a alegria da reconstrução. Fique firme. Firme no Senhor e firme nesse propósito. Deixe que aquele que aperfeiçoou Jesus lhe aperfeiçoe. Amém? Porque ele nunca, é verdade, Amanda, ele nunca chega atrasado. Ele nunca chega atrasado. Já chegaram aqui os restauradores, esse exército de restauradores. Você consegue entender isso? Esse passo a passo, ouça essa palavra hoje de novo, ouça 2, 3 vezes e comece a entender, Deus está me dando segredos, Deus está me dando chaves aqui, em nome de Jesus, e ore por mim para que eu não faça como ontem na hora de compartilhar, apagar a palavra, amém? Que você possa realmente entender aonde eu estou para começar a minha obra. E eu quero finalizar. Nenhuma restauração começa se o restaurador não estiver servindo na presença do rei. Porque estar servindo na presença do rei é o que garante recursos para você intervir nesse processo. Se envolva no serviço do Rei dos Reis. Se envolva no serviço do Rei dos Reis. Porque foi servindo o rei que Neemias teve a oportunidade de restaurar a cidade que estava totalmente quebrada. É nele, queridos. Não é distraído. Quantos judeus estavam cativos em Babilônia, mas só um servia, o rei. Só um servia. E quando ele entra com o semblante caído, o rei diz, o que está acontecendo? E ele conta para ele. Hoje, o rei vai lhe perguntar, o que está acontecendo, Marcelo? O que está acontecendo, Mateus? O que está acontecendo, Paulo? O que está acontecendo, Solange? E você vai poder dizer, como poderia eu estar feliz se hoje as minhas ruínas vieram de uma forma muito intensa, que eu não posso mais viver como se isso não fizesse parte da minha vida. Eu não posso mais viver como se isso não fosse a minha vida. Eu quero, Senhor. Eu quero a alegria de poder reconstruir aquilo que foi totalmente destruído. Eu não posso mais viver. E o rei vai lhe dar todas as condições, porque aquele que aperfeiçoou Yeshua, ele quer lhe aperfeiçoar para que você possa, para toda boa obra, começar um tempo novo. Lembre-se, tudo o que você precisa para reconstruir qualquer área da sua vida. Sabe, queridos, a sua vida profissional que você acha que não tem mais jeito, tudo que você precisa está lá. As pedras estão lá, só que estão tudo sujas de escombros. Seu ministério, seu casamento, sua vida profissional, sua vida ministerial, sua vida emocional, tudo está lá.
Se você for sair para cortar coisas lá fora, não tem reconstrução. Mas quando você olhar e perceber que está tudo lá, está tudo aí, tem ouro escondido, como a Amanda disse, na sua vida. Porque quando a destruição vem, as nossas riquezas são enterradas. E Deus vai lhe dar graça para desenterrar todas elas. E você vai levar esse projeto adiante. Lembre-se, a reconstrução não é feita por pessoas de fora, é por você, pelo poder do Senhor e pelos recursos do Rei. A vontade veio de Deus. Ele trouxe essa palavra, ele pôs nessa manhã aqui. Pare e pense. Mas eu repito aqui, para nós encerrarmos, a palavra-chave de hoje. Guarde isso. A palavra-chave de hoje é: tem que ter verdade. Sem verdade não há reconstrução. Sem verdade a respeito das áreas que precisam ser restauradas em nossa vida, não há restauração. Verdade, verdade que liberta. Só é possível a reconstrução de alguma coisa cuja ruína foi devidamente identificada. Identifique. Identifique. E pare de acreditar nas culpas externas. Saiba que essa cidade, que era a sua vida, foi feita para nunca cair. E se ela caiu, foi porque Deus saiu do centro dela. Restabeleça tudo de novo, colocando Deus de volta no centro. Tudo começa quando Deus volta. Peça para Deus voltar para o centro. Sabe por que seus negócios ruíram? Porque um dia Deus foi o centro. Depois foi você que passou, outras pessoas. E aí você perdeu. O diabo lhe tomou. Sabe por que seus relacionamentos caíram? Porque um dia Deus foi o centro. Enquanto Deus foi o centro, estava tudo seguro. Depois caiu. Nós temos que entender isso. Nosso ministério, nossa vida. Nós não podemos mais acreditar nessas mentiras limitadoras. A verdade nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu profetizo em nome de Jesus, Senhor, um dia de restauração, um dia de vitória, um tempo novo para o teu povo. Pai, nós não estamos aqui nos distraindo. Nós estamos aqui, Senhor, para buscar em Ti o melhor que Tu tens para as nossas vidas. E eu recebo essa palavra hoje na minha vida. E eu creio que os meus irmãos, Senhor, porque é tempo de reconstruir. É tempo de reconstruir. E eu tomo posse pela fé, desse poder transformador da fé, que me faz um restaurador e faz dos meus irmãos restauradores e restauradoras. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Lembre-se, hoje todas as famílias, células familiares, daqui a pouco nós vamos mandar o estudo, hoje nós vamos falar sobre intercessão, porque nós estamos num grande mover de intercessão. Todas as células hoje, às 20 horas, vamos levantar um clamor de intercessão no final da célula. Você vai poder mover com uma intercessão tremenda, porque o poder da intercessão move céus e terra, e milagres vão acontecer em nome de Jesus. Quantos vão preparar sua casa, sua família, para fazer a sua célula? Depois você vai mandar as fotos da sua célula, da sua família. Deus tem um milagre para a vida de cada um de nós. Beijo no coração de vocês. Shalom.